A Bíblia é e sempre será a nossa fonte de informações sobre o homem, a humanidade, seus feitos e como se deu sua propagação sobre a face da terra. Ela é o único livro que descreve o início de tudo, traçando uma linha explicativa desde o começo, seu desenvolvimento e aponta para seu fim. A população atual do mundo tem como origem Sem, Cã e Jafé, filhos do patriarca Noé, conforme o livro do Gênesis. Deixando a história anterior ao dilúvio, passamos a descrever os relatos que demonstram o povoamento do globo terrestre. No capítulo 10º do livro de Gênesis, vemos de forma clara e objetiva como foram formadas as nações. Cada população e país na Terra pode ser rastreado por esses três personagens, Sem, Cã e Jafé. Há uma lista no capítulo 10 de Gênesis mapeando como nossa própria história começou. A resposta começa de volta ao sopé do Monte Ararat, que é o ponto mais alto da Turquia, coberto de neve, localizado na fronteira da Armênia com o Irã, onde, no relato bíblico, a arca de Noé pousou após o dilúvio, conforme Gênesis capítulo 8, verso 4. Até os dias atuais, esse monte é símbolo nacional armênio, tem grande importância cultural e religiosa, sendo um ícone de fé, identidade e um lembrete das tragédias do povo armênio, apesar de estar atualmente em território turco, com altitude de 5.137 metros e fica a cerca de 16 quilômetros do Irã e 32 quilômetros da Armênia. Os sumérios, acádios e assírios acreditavam que era a morada de deuses e fonte das civilizações. Foi primeiramente escalado em 1829 por Friedrich Parrot e sua equipe, após anos de tentativas. Pesquisas recentes descobriram depósitos marinhos e vestígios de vida marinha, reforçando a ideia de uma grande inundação na região, confirmando o relato bíblico do dilúvio. A partir dos filhos de Noé, o mapa começou a tomar forma, mas antes de falarmos sobre esse assunto, é necessário observarmos o relato bíblico, onde Noé profere bênçãos e maldição. E disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Livro do Gênesis, capítulo 9, versos de 25 a 27. Cumprindo-se a bênção de seu pai, Jafé se espalhou para o norte e para o oeste, em direção a áreas costeiras e ilhas distantes. É considerado o pai das nações europeias e das estepes asiáticas. De acordo com o texto bíblico, seus descendentes ocuparam as ilhas das nações e as terras ao norte e oeste do Oriente Médio. A relação das regiões e povos aos quais são tradicionalmente associados são: Gomer é amplamente identificado pelos historiadores bíblicos e clássicos, como Flávio Joséfo, como o patriarca dos povos que ocuparam a Europa setentrional e ocidental, povos identificados historicamente como os Cimérios, Guimri, nos registros assírios. Inicialmente, eles se estabeleceram ao norte do Mar Negro, na região da Crimeia. Por volta do século VIII a.C., foram empurrados pelos citas para a Anatólia, Turquia moderna, onde entraram em conflito com o Império Assírio e o Reino de Lídia. Gênesis capítulo 10 lista 3 filhos de Gomer, cujas linhagens ajudam a mapear os países e povos modernos. Askenaz, os povos sítias, inicialmente na área do Mar Negro e Armênia, e mais tarde aos povos germânicos. Na literatura judaica medieval, o termo Askenaz passou a designar a Alemanha. Daí vem o termo judeus askenazes, denominação atual dos judeus da Europa Central e Oriental. Rifate deu origem aos povos da Europa Central. Joséfo os identifica como os Paflagônios, norte da Turquia, mas a tradição os liga aos povos que migraram para os Montes Cárpatos e a Europa Central, possivelmente os ancestrais dos gauleses ou de tribos célticas primitivas. Togarma deu origem aos povos da Armênia e Ásia Central, os confins do norte, conforme Ezequiel capítulo 38, verso 6.
Hoje formam países modernos como Armênia, Geórgia e aos povos turcomanos e tártaros. Os próprios armênios, historicamente, chamavam-se a si mesmos de Casa de Togarma. A maioria dos estudiosos de genealogia bíblica e linguística traça o nome de Gomer aos celtas e gauleses. A Gália, França, os antigos nomes galos e galatas são frequentemente associados a derivações linguísticas de Gomer. O nome para o povo galês, em sua própria língua, é Kimhri. Pronuncia-se Cumhri. Muitos historiadores galeses antigos afirmavam ser descendentes diretos de Gomer, que migrou da Anatólia para as Ilhas Britânicas. Se pudéssemos traçar uma linha no mapa hoje, a conquista da descendência de Gomer abrange França e Bélgica, antiga Gália, Alemanha, através de Askenaz, País de Gales e Irlanda, linhagem céltica quiméria, Turquia, norte e regiões da Capadócia e Paflagônia, e Armênia e Geórgia, através de Togarma. Enquanto Gomer se moveu para o noroeste, Europa, outros filhos de Jafé se moveram para o nordeste, Rússia e Ásia Oriental. Magog é chamado o patriarca das estepes. É frequentemente identificado como o ancestral dos povos sítias e tártaros. Ocuparam as vastas estepes ao norte do Mar Negro e do Mar Cáspio, que atualmente são Rússia e Ucrânia. Historiadores antigos, como Flávio Joséfo, afirmam que os gregos chamavam de magogitas os povos que viviam ao norte, conhecidos por sua habilidade com cavalos. À medida que esses grupos migraram para o leste, eles se tornaram os ancestrais dos povos mongóis e das tribos da Ásia Central. A atribuição da descendência dos povos do Extremo Oriente a Jafé é a visão mais aceita entre os estudiosos que seguem a Tabela das Nações, apesar de haver nuances sobre qual filho específico deu origem a eles. Os mongóis, historicamente, são os ancestrais de muitas dinastias chinesas. Na verdade, a muralha da China foi construída justamente para proteger o império dos descendentes de Magog, os tártaros, mongóis. Através das migrações pela Ásia Central, esses grupos jaféticos teriam desenvolvido as características físicas adaptativas da região e se estabelecido no leste. Embora Javã seja o pai dos gregos, iônios, o texto bíblico diz que seus descendentes ocuparam as Ilhas das Nações. Alguns estudiosos sugerem que a expansão marítima jafética não parou no Mediterrâneo, mas seguiu pelas rotas costeiras até as ilhas do Sudeste Asiático e o Japão. Outros filhos de Jafé e suas regiões. Madai, ancestral dos medos, que hoje correspondem aos curdos e parte dos persas, Irã. Tubal e Meshec, associados às regiões de Tobolsk e Moscou, na Rússia. A Bíblia frequentemente cita Gog, da terra de Magog, príncipe de Meshec e Tubal, indicando uma coalizão de povos do extremo norte. Tiras é identificado como o pai dos trácios e possivelmente ligado aos etruscos, Itália, e aos povos ameríndios, via Estreito de Bering. Há uma teoria alternativa minoritária que coloca os chineses como descendentes de Cam, através de um filho de Canaã chamado Sini, Gênesis capítulo 10, verso 17. A palavra Sinim é usada na Bíblia para designar a China, daí os termos sino brasileiro ou sinologia. A maioria dos geógrafos bíblicos argumentam que os sinitas de Canaã eram um pequeno grupo na Fenícia, Líbano, e que a semelhança do nome com a China é uma coincidência linguística posterior. A escala de expansão e a natureza migratória de Jafé se encaixam muito melhor com o perfil populacional da Ásia Oriental. Jafé possui a maior massa de terra, Europa, quase toda a Ásia, América e Oceania. A influência dos povos jaféticos, especialmente os de origem europeia e oriental, dominaram a ciência, a tecnologia e a expansão territorial nos últimos milênios. Habitar nas tendas de Sem se refere ao fato de que, embora Jafé tenha o território, a herança espiritual, o Evangelho, veio de Sem. Cã, sua descendência foi a mais dinâmica e tecnologicamente do mundo antigo. Enquanto os filhos de Jafé se dispersavam por vastos territórios e os de Sem preservavam tradições espirituais, os filhos de Cã foram os grandes urbanistas, arquitetos e construtores de impérios da antiguidade.
A Bíblia lista 4 filhos principais de Cã: Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Cuxi, o império da África Oriental e Mesopotâmia, foi o primogênito, e sua descendência se dividiu em 2 grandes ramos. Na África, deu origem aos povos ao sul do Egito, na região da Núbia, atual Sudão e Etiópia. Foram civilizações guerreiras e ricas em ouro. Na Mesopotâmia, como vimos, de Cuxi nasceu Nimrod, que não permaneceu na África, mas fundou a Babilônia e a Síria. Seus descendentes formam a base das populações da África Oriental e influenciaram as primeiras culturas da Península Arábica, antes da expansão semita. Mizraim, o esplendor do Egito, é o nome hebraico para o Egito até hoje. Eles fundaram a civilização mais duradoura e icônica da antiguidade. Foram mestres em medicina, engenharia, basta vermos as pirâmides, e a escrita. Hoje representam a base étnica dos egípcios modernos, embora a região tenha sido posteriormente influenciada por árabes, semitas e gregos, jaféticos. Puti é geralmente associado às regiões ao norte da África e a oeste do Egito. Ocuparam o que hoje é a Líbia e partes do Magrebe, Tunísia, Argélia, Marrocos. São os ancestrais dos berberes e outros povos líbios que interagiram constantemente com Roma e Cartago. Hoje, sua linhagem está presente em toda a população do norte da África, muitas vezes identificada pela cultura berbere que resistiu à arabização completa. Canaã foi o filho que recebeu a maldição de Noé. Seus descendentes foram os mais influentes no comércio mundial antigo. Deram origem aos hititas, jebuseus, amorreus e, principalmente, aos fenícios, Sidom, que foram os maiores navegadores da história. Fundaram cidades como Tiro, Sidom e Cartago, na África. Eles inventaram o alfabeto que usamos hoje. Os cananeus foram quase totalmente absorvidos ou expulsos após a conquista de Israel e a queda de Cartago por Roma. Embora a tabela das nações se foque nos povos próximos ao Oriente Médio, a tradição e a história migratória mostram que os descendentes de Cã, principalmente via Cuxi e Puti, expandiram-se para o sul e oeste da África. Grupos camitas moveram-se em direção ao centro e sul do continente, estabelecendo reinos poderosos como o do Grande Zimbábue. Povos como os Yorubás, Achantes e outros grandes impérios da África Ocidental são rastreados pela tradição oral e genealógica até as migrações vindas do Nordeste africano, Mizraim ou Cuxi. O resumo da descendência de Cã segue sendo: Cuxi formou a Etiópia, Sudão, sul da Arábia, etíopes, sudaneses, somalis. Mizraim formou o Egito, Puti formou a Líbia e norte da África, líbios e berberes. Canaã formou o Líbano, Jordânia, fenícios e cartagineses. Hoje, os descendentes de Cã compõem a vasta diversidade do continente africano e partes da população do Oriente Médio. Finalmente, falaremos de Sem e sua descendência. Ele ocupa um lugar de honra na narrativa bíblica, sendo o grupo que permaneceu mais próximo do berço da humanidade. Enquanto Jafé e Cã se dispersaram em direções opostas, os semitas consolidaram-se no coração do mundo, o Oriente Médio, servindo como uma ponte geográfica e cultural entre os continentes. O povoamento do eixo semita se deu em uma faixa contínua que ia do Golfo Pérsico até o Mar Mediterrâneo, abrangendo as regiões mais férteis da época, o Crescente Fértil. Repartiu-se em 5 ramos distintos: Arpaxade, a linhagem central. Seus descendentes ocuparam a Caldeia, Iraque. Dele veio Éber, dando o nome Hebreus. Foi desta linhagem que surgiu Abraão, o patriarca que moveu sua família da Mesopotâmia para Canaã, mudando o curso da história do mundo. Assur, o império militar, fundou a Assíria. Foram os responsáveis por criar as primeiras bibliotecas sistemáticas, como a de Assurbanipal. Aprimoraram as técnicas avançadas de administração e cerco militar. Arã, a língua do mundo, deu origem aos arameus, atual Síria. Sua marca cultural foi a mais forte na comunicação. O aramaico tornou-se a língua diplomática e comercial de todo o Oriente, sendo falada por séculos, inclusive por Jesus.
Elão, o Planalto iraniano, estabeleceram-se no sudoeste do Irã. Foram uma das primeiras civilizações a desenvolver escrita e sistemas administrativos complexos, servindo de base para o que mais tarde seria o Império Persa. Lud, Pequena Ásia, deu origem aos lídios, na atual Turquia. Eles são historicamente reconhecidos por terem sido os primeiros a cunhar moedas de ouro e prata, revolucionando a economia global. Um desenvolvimento crucial na linhagem de Sem foi a ocupação da Península Arábica. Joktan, bisneto de Arpachad, teve 13 filhos que migraram para o sul da Arábia, Iêmen e Omã. Eles desenvolveram o comércio de incenso e mirra e construíram sistemas de irrigação sofisticados como a represa de Maribe. Ismael, filho de Abraão, seus descendentes se espalharam pelo centro e norte da Arábia, unindo-se aos grupos semitas já existentes para formar o que hoje conhecemos como o povo árabe. A influência de Sem é talvez a mais presente no cotidiano da humanidade moderna, mesmo que de forma invisível. Estabeleceram o monoteísmo. Das tendas de Sem surgiram as 3 maiores religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. A ideia de um Deus único, criador e ético é uma herança direta da cultura semítica que substituiu o politeísmo camita e jafético. Embora os fenícios, camitas, tenham iniciado o sistema da escrita, foram os povos semitas, arameus e hebreus que o refinaram e o espalharam. Os alfabetos hebraico, árabe, grego e latino são todos derivados de protótipos semíticos. O conceito de leis escritas baseadas em uma moralidade divina, como o Código de Hammurabi, de influência semita, e os 10 mandamentos dados a Moisés, formaram a base do direito ocidental e oriental. Ao contrário de muitas línguas antigas de Cã, como o egípcio demótico, ou de Jafé, que se transformaram radicalmente, as línguas semíticas demonstram uma resiliência incrível. A descendência de Sem não povoou os territórios mais distantes, mas povoou a mente e a alma da humanidade com suas crenças e sistemas de escrita.